Fala galera, beleza? Pessoal, tá tendo muito problema na Toro Renegade Compass, a luz de injeção acesa e gravando falha no sistema de pressão de óleo do motor. Tá? Então eu vou fazer uma explicação aqui com mais detalhes de como é que funciona e como é que você vai testar esse circuito, para saber se o sistema está operacional ou o que está faltando, o que está acontecendo ali com os componentes da pressão de óleo. Tá? Então, a pressão de óleo da Toro ela é variável, existe uma eletroválvula chamada eletroválvula de deslocamento de óleo, e dois interruptores de óleo. Então a pressão de óleo do motor ela fica em torno de 1,2 bar na marcha lenta. À medida que você acelera em mais ou menos 3.000 RPMs, a pressão de óleo vai a 4 bar de pressão. Como é que é feito essa, como é que é elevada essa pressão? Então, em rotações menores de 3.000 RPMs, o que a central, o que a ECM faz? Ela manda um negativo para essa eletroválvula de deslocamento de óleo e mantém esse negativo. O outro fio da eletroválvula é um positivo 12 volts, ok? Quando a rotação chegar a mais ou menos 3.000 RPMs, o módulo irá cortar o negativo na eletroválvula. Neste momento, a pressão de óleo ela é elevada. Né? Essa eletroválvula fica montada na própria bomba de óleo. Então, nesse momento em que o módulo corta o negativo da eletroválvula, a pressão de óleo é elevada, vai a mais ou menos 4 bar de pressão, então isso acontece a 3.000 RPMs, e com essa pressão de 4 bar, ocorre a abertura do segundo interruptor de óleo, que é o interruptor de alta pressão. Então, os interruptores de óleo eles recebem negativo e automaticamente liberam o negativo para a central. Deu pressão de óleo, eles abrem. O de baixa pressão de óleo, deu partida, deu pressão de óleo, ele já abre. O outro interruptor de óleo, que é o de alta pressão, ele só vai abrir com mais ou menos 4 bar de pressão. Tá? Então nós vamos fazer a ligação do osciloscópio no terminal A50 da central, terminal A30 e terminal A90. E vamos monitorar o momento em que o módulo vai estar mandando ou tirando o negativo da eletroválvula e monitorando o momento em que o interruptor de óleo ou os interruptores de óleo estão abertos ou fechados. Então vamos fazer essa verificação aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, do osciloscópio, são 3 canais ligados então, naqueles 3 componentes, o interruptor de baixa, o interruptor de alta pressão e o sinal da eletroválvula de deslocamento de óleo. Essa imagem, o veículo já está na marcha lenta, certo? Então, na marcha lenta, o negativo aqui, ó, que está representado em azul, ele é o interruptor de baixa pressão de óleo. Como já está na marcha lenta e já deu pressão de óleo, o negativo abriu, o interruptor de óleo abriu, o osciloscópio está pegando lá o retorno de 12 volts. Então está pegando uma referência lá de 12 volts. Em verde é o segundo interruptor de óleo, é o de alta pressão. Precisa de 4 bar de pressão para ele poder abrir, né, e cortar o negativo. Então, nesse momento, na marcha lenta, o negativo se mantém ali, tá certo? Então, está na linha da bolinha lá do osciloscópio, está lá a referência negativa. Em vermelho é o sinal da eletroválvula de deslocamento de óleo. Como o veículo está na marcha lenta, o módulo está segurando o negativo, tá certo? Quando chegar em mais ou menos 3.000 RPMs, o módulo irá cortar esse negativo, né? E nesse momento a pressão de óleo vai subir. Então o segundo interruptor de óleo, que é o que está aqui em verde, vai abrir e vai também lá para 12 volts. Então vamos acompanhar essa evolução aqui. Deixa eu colocar o vídeo para rodar. Vamos ver um momento em que a pressão de óleo vai subir. Ó. Então nós estamos em 1,2 bar de pressão. Ó. Deixa eu pausar aqui. Ó. Então nós estamos em 1,2 bar de pressão. Tá? A rotação do motor começou a subir. Né? Vocês não estão ouvindo o barulho do motor, mas a rotação do motor começou a subir. A pressão de óleo aqui, ó, tá, o veículo na marcha lenta, né, tá gravando ainda na marcha lenta, mas a pressão de óleo começou a subir. Deixa eu colocar um pouquinho mais, ok. O tempo do manômetro aqui e o tempo da imagem não estão exatamente coincidentes, mas vamos lá. Quando eu elevei a rotação do motor, né, a pressão de óleo, o módulo desarmou o negativo, observe aqui ó, em vermelho, o módulo cortou o negativo. Quando o módulo cortou o negativo, olha o que aconteceu com a pressão de óleo, ela subiu, estava lá em 1,2 bar de pressão, foi a 4 a bar de pressão. Então isso aconteceu em mais ou menos uma rotação de 3.000 RPMs, ok? No momento em que a pressão subiu,
passado alguns milésimos de segundo ali, no momento em que a pressão subiu, o interruptor de alta pressão, que estava em negativo, ele abriu. Então começou a ter o retorno também de 12 volts, lá, a referência de 12 volts no segundo interruptor de óleo, que é o interruptor de baixa pressão. Então esse é o momento, né, vamos colocar o gráfico para rodar. Pronto, pausei. Então o que nós temos agora aqui? Ó? Nós temos o motor, é uma rotação maior que 4.000 RPMs, uma pressão maior, uma rotação maior que 3.000 RPMs, e a pressão está lá na faixa de 4 bar de pressão, ok? O veículo agora, eu tirei o pé do acelerador. Note que nesse momento aqui, nós não temos aqui o negativo na eletroválvula, ó, em vermelho, está lá em um retorno de 12 volts. Os dois interruptores de óleo, que seria representado aqui em verde e em azul, estão lá sem negativos também, ou seja, eles estão abertos. Tem pressão de óleo para mantê-los abertos. Nesse momento agora eu aliviei o pé, ou seja, tirei o pé do acelerador, o veículo veio para marcha lenta. Note que a pressão no manômetro já começou a sofrer uma queda ali, ó, tá? Então já está ali na faixa de 3 bar de pressão. Passado mais ou menos 5 segundos, que já está na marcha lenta, o que o módulo vai fazer? Ó, deixa eu pausar de novo. Agora, nesse momento, depois que eu tirei o pé do acelerador, o veículo já está na marcha lenta. Passados 5 segundos que o veículo está na marcha lenta, o módulo ele volta a mandar o negativo. Aqui no escrito aqui está dizendo que o módulo desliga a eletroválvula. Na verdade, o módulo liga a eletroválvula, ou seja, o módulo manda 1 terra para a eletroválvula. Então, no momento em que em vermelho aqui, ó, o módulo mandou o negativo, o que aconteceu com a pressão de óleo? Ela voltou a ficar em 1,2 bar de pressão. Então agora nós temos a pressão novamente, veículo na marcha lenta, o módulo segurando o negativo na eletroválvula, a pressão em 1,2 bar de pressão. Deixa eu botar para rodar de novo o gráfico, pausei de novo. Então o que aconteceu agora neste momento? Uma vez que a pressão de óleo caiu, passado alguns milésimos de segundo, o que aconteceu com o interruptor de óleo? Ele voltou a fechar. Ou seja, voltou a ter negativo. Com baixa pressão de óleo, o interruptor volta a fazer a ligação com terra e volta a mandar negativo para a central. Então a central sabe que a pressão agora já caiu de novo, está lá em 1,2 bar de pressão. Então, agora nós temos essa condição final aqui, que já é a condição inicial lá do vídeo, ou seja, o carro está na marcha lenta, né, tem pressão de marcha lenta, na marcha lenta tem pressão de óleo para manter um dos interruptores aberto, o outro está fechado, e está fechado porque a pressão está baixa, e a pressão está baixa porque o módulo está segurando esse negativo aqui, ó, representado em vermelho, está segurando lá na eletroválvula. É assim que funciona, essas são as etapas em que os sinais acontecem, tá certo? Eu espero que com esses testes, com os pinos em que você vai testar, você consiga fazer uma avaliação se o sistema de pressão de óleo está operacional, né? Caso o carro chegue em sua oficina com a luz de pressão, com a luz de injeção acesa ou até a luz de pressão de óleo acesa, né? Tendo falhas de pressão de óleo, registros de pressão de óleo, para você saber se eletricamente ali os componentes estão ok. Claro que o defeito pode ser bomba de óleo e tal, está gravando lá ou está acendendo a luz de pressão de óleo. Mas para saber se o problema é elétrico ou não, tem como você avaliar, né, se a eletroválvula está operando de forma correta, se os interruptores de óleo estão operando de forma correta. Esses são os testes que você irá fazer. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.